Então é uma coisa muito interessante o que aconteceu com a secularização e, vamos dizer assim, a desmistificação geral do cristianismo e o processo de laicização, processo leigo, processo de secularização do cristianismo é responsável, de certa forma, pela desorientação dos seres humanos hoje, porque a estrutura que é anterior ainda ao raciocínio lógico, formal e sistematizado é o mito. E como vai dizer o Karl Barth, que é se não o maior, um dos maiores teólogos do século XX, o ser humano ele perdeu a sua posição diante de Deus. Nós vemos que existe um vício hoje nas igrejas contemporâneas, que é o seguinte: você começa a fazer aquela... Não vou usar a palavra aglomeração, porque hoje tem outro significado, né? Mas você inicia aquele processo de agregar pessoas. Quando a igreja tem um determinado corpo de funções, ela se torna militante. Militante não no sentido vulgar de militar politicamente, no sentido técnico da palavra. Ela se torna militante de militar pela causa de si, no sentido técnico. Então ela se torna militante, ela se expande, se expandindo ela quer abrir em outro bairro, em outro local, e na verdade o crescimento se tornou o fim em si mesmo. Ocupar espaços é a finalidade da igreja moderna. Mas a igreja moderna ela não consegue oferecer o mínimo de orientação existencial e não consegue reposicionar o homem diante de Deus. Não consegue colocar o homem na posição de filho, porque muitas igrejas vão tratar Deus de uma forma ontologicamente deformada, e aí se torna aquele evangelho de culto gnóstico, né? Que é aquele evangelho da prosperidade, que mais parece um culto gnóstico de lei da atração, onde você tem manifestações de êxtase, onde na verdade tem estados de autoalienação da consciência. Mas isso é tudo subjetivo. Nada ali é conhecimento nem pneumático, nem conhecimento noético de Deus. Porque a experiência pneumática com Deus é muito bem descrito no Evangelho de João, mais especificamente no capítulo 16, onde nós seríamos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Se nós somos, através da pneuma, convencidos do pecado, da justiça e do juízo, nós entramos naquilo que o Karl Barth chama de crise. Nós reconhecemos o nosso pecado diante do poder infinito e do amor infinito de Deus. Porque Deus só ama a humanidade em um ato totalmente livre, e sendo Ele totalmente livre, Ele é totalmente soberano, totalmente poderoso, totalmente onisciente, totalmente onipotente. Então, se a graça é realmente amor livre de Deus, e nós nos sentimos amados por Deus, se o amor de Deus é realmente livre, quer dizer então que Ele é infinito, inabarcável e em graus de perfeição inconcebíveis. Se Deus está nesse grau de imperfeição tão inconcebível, e mesmo assim nós somos amados, o nosso eu entra em um estado de constrangimento e somos convencidos do pecado. E também da justiça e do juízo. Do pecado porque nós temos um estado de imperfeição, estamos em estado de queda.
nós temos uma limitação que os próprios filósofos gregos entendem que temos contradições internas a serem solucionadas. Também uma coisa que precisa ficar muito clara é a perspectiva cosmológica e antropológica dos gregos, do período clássico, do período antigo e do período agostiniano, por assim dizer, ao qual Santo Agostinho ele não coroa a antiguidade, ele rompe com a antiguidade, no qual o homem ele não é parte da natureza, como é em Platão e Aristóteles. O homem ele é parte da natureza e ele descreve através dos vocábulos, do seu vocabulário, através da vida teorética, da bios teoréticos, ele vai descrevendo a realidade, vai descrevendo a natureza e assim vai cumprindo o seu papel de homem de orientar-se e conhecer a natureza. Orientar-se na natureza e conhecer a natureza. E assim, o homem vai, no sentido clássico, ser parte integrante da natureza, e o auge, o ápice do que é ser humano é a bioteoréticos, onde através da teoria, da contemplação, ele vai descrever a natureza e a natureza vai sendo desvendada pelo homem. E isso é o papel, a orientação cosmológica do homem. No cosmos, diante de toda aquela estrutura, o papel do homem é desvendar e dominar a natureza através da palavra, através das artes, que é a técnica, a arte no sentido de que eu faço e eu sei o que eu estou fazendo. Então a arte pode ser a retórica, pode ser fabricar sandálias, pode ser a olaria, são as artes, é técnica no sentido das artes humanas. Então, essa é a ideia de homem dos antigos. O homem desvendando e moldando a natureza até certo ponto, porque este é o papel do homem na natureza. E Agostinho não vai coroar o período antigo, mas romper com ele, tendo Deus como espectador onisciente e influenciado pelo cristianismo, por Plotinho e por Platão, vai tentar elevar as suas instâncias interiores a ter uma relação aberta com o bem, com o uno e com o espectador onipresente que é Deus. Tanto que o livro das Confissões é isso, é Agostinho diante do espectador onipresente que é Deus e confessando seus pecados, falando inclusive da infância que nem ele mesmo lembra, mas a mãe vai lá e conta para ele, você era ruim, você era pecador já desde criança, falar das maldades que ele fazia e tal. Então a perspectiva do homem antigo, ela não é coroada por Agostinho, mas pelo contrário, existe uma ruptura, porque a vida interior em Santo Agostinho é algo que tem um peso estrutural e formal diferente do que do homem antigo. O homem antigo era dependente da natureza, mais dependente dos objetos estruturais ao qual ele está descrevendo, enquanto em Agostinho existe uma verdade interna, internalizada. Em Plotinho também existe essa questão da internalização, a questão de uma verdade anterior e a meditação no uno, não é? Isso é muito presente na metafísica de Plotinho. Mas essa ruptura com a religião ou tendo contato com essa religião laicizada, com essa religião antropocêntrica,
ou essa religião sem a substância da revelação, a revelação já no sentido bartiano, revelação no sentido de que existiu o evento em que Deus revelou a si mesmo, e revelou a si mesmo em Cristo. Ou seja, Cristo não é fundador de uma religião, mas é Deus revelando a si mesmo. E isso é um evento no qual é uma intervenção direta e livre de Deus. Deus revela a si mesmo porque quis revelar-se, porque tem poder para revelar-se, porque os seus graus de perfeição, liberdade e poder estão muitíssimo acima do que é abarcável à consciência humana. Então esses estados de êxtase são, das igrejas neopentecostais, são estados subjetivos. É uma autoalienação. Não revela conhecimento de Deus. Porque Deus é inabarcável. O pouco que nós podemos racionalizar de Deus demanda o conhecimento estrutural da revelação, a descrição da revelação, ainda um repertório filosófico também, para que as articulações internas dos termos da teologia com T maiúsculo estejam plenamente corretas. Não que a filosofia possa descrever a revelação, não. Existe, precisa que haja. São Tomás de Aquino abre a Suma Teológica já definindo o que é ciência da revelação e o que é a teologia natural. Teologia natural, nós dizemos o que Deus não é, para refutar os erros. Mas para dizer o que Deus é, nós recorremos à revelação, à doutrina cristã de Santo Agostinho. Aliás, Tomás de Aquino via nos pais uma autoridade maior que a dele. Então Tomás de Aquino não tinha ambição de ser o grande doutor da igreja, ele está tentando escrever. A Suma é uma introdução não enfadonha para que os noviços não fossem, não precisassem fazer longas pesquisas de múltiplos materiais. Aí você pega ali a Suma Teológica, ela é contínua e os seus graus de complexidade também são escalados, vão sendo escalados. E para quem teve contato com Aristóteles, a metafísica, a lógica e a doutrina de Agostinho, a Suma Teológica não é tão complicada, e isso era material ao qual eram introduzidos os noviços, né? Você iniciava no trivium e no quadrivium, e depois de ter bastante contato com a gramática, com a retórica e com a lógica, aí você ia estudar filosofia e teologia. Então, a Suma Teológica hoje nos é demasiadamente complexa porque não temos o conhecimento anterior necessário. E por muitas vezes, se nós encararmos a Suma simplesmente como um discurso a ser articulado dentro de si mesmo, nós não vamos absorver o aspecto realístico e todas as tensões que existem no texto do Akinati. Então, basicamente, para quem estudou Aristóteles e domina realmente tanto a metafísica como a lógica de Aristóteles, as implicações do texto de Tomás de Aquino são outras. E aí, se tendo contato com Agostinho, a dificuldade ainda também diminui um pouco mais. Porque Aquino estava tentando dar definições claras e diminuir o trabalho dos noviços. Essa que é a realidade. Então não é para ser nenhum monstro a Suma Teológica. Na verdade tem outros monstros que não tem tanto a ver com a Suma, como por exemplo Compêndio de Teologia. Compêndio de Teologia é complexo, sim. Mais socado, uma linguagem mais densa, é mais difícil que a Suma. Mas que a Suma é para os noviços. Mas enfim, Tomás de Aquino já abre, já dá esse conhecimento
esse conhecimento inicial de que existe uma diferença entre a ciência da revelação e a teologia natural. Então, isso precisa ficar claro. Então, o conhecimento que nós temos de Deus é o que Ele mesmo apresentou a respeito de si. Então, esses êxtases não tem nada a ver com o conhecimento de Deus. E o fato de que a igreja depende de si mesma para a sua expansão, de que a expansão da igreja é um fim em si, isso já demonstra uma deficiência teológica claríssima, porque se nós abrirmos uma igreja que acabe orientando existencialmente vários de seus membros, nós já vamos impactar e muito a ordem social. Impactando a ordem social, o pessoal vai se perguntar, e aí o que foi que gerou esse pessoal que é são da cabeça, que não faz bobagem, o que gerou isso? O cristianismo. Embora não seja papel do cristianismo isso. Não é papel do cristianismo esse negócio. O papel do cristianismo é dizer que Deus revelou a si mesmo em seu Filho e nós temos perdão de pecados em Cristo. É isso. O que vier depois disso é muitíssimo lucro. Nós não devemos apresentar a nossa ética é muito melhor. O cristão é um cidadão de duas cidades. Da cidade de Deus e da cidade dos homens. É um peregrino, é um embaixador da cidade de Deus. Então essa mentalidade de sair espalhando igrejas não parece uma coisa mais mercantil, mais empresarial, que é uma crítica do próprio Barth. Que aliás é algo que se arrasta desde o século passado. A igreja na Terra, aqui, como um conjunto que pode se articular socialmente ou não se encontra com essa verdade da revelação, com essa orientação de que o homem é filho de Deus e criatura de Deus, faz muito tempo. Se o Barth criticou naquela época, a gente olha para a realidade e está vendo a mesma coisa que ele criticou, quer dizer que não mudou nada. O Dietrich Bonhoeffer também piorou, né? Piorou, porque passou o tempo, a técnica aumentou, hoje a igreja está na internet, está em tudo quanto é lugar e não se resolveu esse trem aí. O Dietrich Bonhoeffer também tem uma crítica muito parecida com isso, que ele chama de graça barata. Ele vai dizer que a graça ela vem desse evento ao qual Cristo, que é a revelação de Deus, foi crucificado por amor livre da parte de Deus, e a graça não pode ser menos que isso. Ou seja, a graça não é para te dar um Corsa, não é para te dar um diploma, para te dar dinheiro, não, nada disso. Graça é a revelação de Deus em Cristo e perdão de pecados e religação com Deus. Então, um monte de gente da ortodoxia da crise e de outras escolas teológicas acabou tecendo críticas a isso e a coisa ainda está acontecendo aí. Quer dizer, criticar... Eles fizeram o papel deles, né? Então, o homem está desorientado a respeito do próprio eu, alienado do próprio eu, da própria limitação. Tanto que a teologia não é uma informação, não é uma formação para o homem. A teologia hoje é um analgésico para a circunstância da vida. Não é o que se vê hoje, que... Não pode anotar. Eu gostei da tua adaptação com a caneta. Mas o que nós vemos hoje, na verdade, é uma... Como é que nós podemos dizer? Não é uma fé, mas a articulação racional de uma autoalienação. Ou
Você usa um texto sagrado para manter aquela pessoa em estado de autoalienação, no qual Deus vai fazer isso ou aquilo para ela, sendo que na estrutura da realidade nada demonstra que aquilo vai acontecer. Então, na verdade, é uma articulação racional. É uma articulação racional de um estado de autoalienação ao qual a pessoa entra. E é só isso, nada mais do que isso. Não tem a ver nem com uma religião que seria cultivada no interior do homem, e muito menos com a exposição da revelação. Que Deus revelou a si mesmo no seu ato de livre amor, porque quer reestabelecer a unidade que foi rompida com o homem no Éden. E é interessante porque se nós perdemos de vista esse mito do Éden, nós perdemos de vista a nossa limitação gnoseológica, a nossa limitação enquanto tempo nesta terra, e também nós perdemos de vista o fato de que somos criaturas de Deus. Isso é a expressão mitológica de uma série de estruturas anteriores que intuitivamente nós percebemos no nosso ser. São questões ontológicas, mas que precisam de uma articulação, forma de discurso, para que nós saibamos colocar isso no nosso edifício de conhecimento para resolver as nossas contradições internas. Eu acho que um dos mitos mais interessantes, porque, notem, a Bíblia foi um livro que foi escrito para escravos que recém haviam saído do Egito. Então aquilo que Deus comunicou aos hebreus não é um relato muitíssimo complexo. Existe uma complexidade, mas na descompactação desses mitos. Mas a absorção desses mitos e também a confissão desses mitos, ou seja, entender, verbalizar e viver isso, não é difícil. A absorção, a verbalização e a praxeologia não é difícil. Agora, vamos dizer assim, a ortodoxia do texto bíblico é sim muito difícil e muito densa, cheio de uma série de tensões, ao qual, para a nossa consciência, é algo de difícil articulação. Mas um dos mitos que representam muito bem o que se tornou esse homem moderno é o mito de Caim e Abel. Por quê? Porque Caim, ele faz uma oferta a Deus, não é? Caim faz uma oferta a Deus. A forma como Caim apresenta a sua oferta diante de Deus não é aceita, porque ele não entregou aquilo que era mais excelente. Não existia sacrifício, não existia uma entrega genuína na sua adoração, enquanto Abel foi aceito por Deus, dado o seu sacrifício genuíno diante de Deus. E veja que Deus se manifestava na estrutura da realidade. Então, quando Deus fala a Caim, o pecado está à porta, cabe a ti dominá-lo. É uma sentença em que a própria realidade começa a dar sinais
de que o homem está alienando-se dela mesma. Caim sabia da gravíssima falha moral e ética que seria matar o seu irmão. Não é? Mas mesmo assim, vai lá e comete o primeiro homicídio. E Deus interroga Caim. Como estruturalmente a circunstância da realidade traz uma consequência. Então, existe aí um aviso anterior da estrutura da realidade para a consciência do homem que inicia um estado de alienação. Caim alienou-se de si mesmo porque não via mais no seu irmão o mesmo que ele era. Não viu um ser humano ali. Ele se auto-alienou da estrutura da realidade para que ele pudesse viver o desejo da sua cólera. Se inflamou a ira em Caim, se inflamou o ciúme, ele teve o desejo de eliminar a vida do próprio irmão. Deus lhe avisou, ó, o pecado está à porta, cabe a ti dominá-lo. Cabe a ti enxergar a humanidade no teu irmão, não se alienar da estrutura da realidade. Ou seja, a estrutura da realidade comunicou a estrutura de possibilidade que estava se iniciando um estado de autoalienação. E nada define melhor o homem moderno do que Caim. E o que acontece a Caim depois? Ele recebe uma marca para que não seja morto e sai vagando em um níhil existencial. É um tremendo níhil existencial, um vazio de existência. Qual o papel existencial de Caim agora, sendo que ele não vive mais em comunidade? Ele foi um homicida? Não tem espaço na comunidade para uma pessoa que pode matar outra pessoa. Porque já não tem muita pessoa, no fim das contas, né? Tá no começo da coisa ali, eram os filhos de Adão e Eva, não tinha muita gente. Não podemos se dar o luxo de matar os viventes, não tem muito. Não tem muito desse trem aqui pra gente sair matando. Então, esse estado de alienação de Caim levou a configurar a sua vida nesse estado de alienação, e então ele entra, dada a sua circunstância, em um níhil, em um nihilismo existencial. A sua existência se torna vazia, oca, ele se torna vagal, vagante, vagabundo. Não no sentido do Charlie Chaplin, né? Mas no sentido mais técnico da palavra. E essa é a estrutura que manda. Esse é o fenômeno que tem sido geral e sistemático na pós-modernidade. Ou seja, no pós, deu merda ali, mas o que a gente faz agora? Segue o baile, estamos no pós-merda. Estamos no pós-merda. Deu a merda ali, ninguém resolveu, segue o baile. É mais ou menos isso. Desde a queda a gente tá no pós-merda, na verdade. Não, é que teve o evento. Deus revelou a si mesmo. Aí a gente fundou a civilização com base nisso. Aí tentamos esquecer isso. Aí deu merda. E hoje o que é? É o pós-merda. Deu merda ali, seguiu. Ninguém limpou, tamo aí, não é? Tá aí, é os guri. Não tem... Ninguém limpou, tá ali, jogou pra baixo do tapete, tá fedendo, mas é isso. Deu merda, estamos no pós-merda. E esse é a generalidade. Eu conto lá no livro Os Demônios do Dostoiévski.
O fogo não está na catedral, na igreja. Uma igreja ou uma catedral? Não me lembro agora. A igreja, né? Os caras tocam fogo lá. O fogo não está na igreja da catedral. Não na igreja da catedral, bom. O fogo não está na catedral, está na cabeça dos homens. Porque o niilismo estava levando as pessoas a um impulso revolucionário. Por quê? Porque niilismo é tédio. Niilismo é alma estática. Porque eu entro num estado de autoalienação no qual os objetos da estrutura da realidade me são totalmente estranhos. E nessa estranheza eu tenho um isolamento. E em isolamento eu estou estático. E se eu estou estático, eu estou em estado de tédio. E é por isso que pornografia faz muito sucesso. Ideologia faz muito sucesso. Revolução faz muito sucesso. É por isso que a sexualidade é tratada como uma vaca sagrada no pós-merda. Que a única coisa que tem para os caras se divertir é sentir o negocinho pinicando. É a única coisa que o pessoal tem. Não tem exercício espiritual, não tem vida contemplativa, não tem vida teorética. Aí o que sobrou? Sobrou sentir um negocinho pinicando. Até tem vida espiritual, mas depois tem que dar É complicado. É prejuízo. É prejuízo. Tomismo. Hã? Tomismo. Aí é outro estado de autoalienação. Pergunta pros caras o que é assumo. A coisa logicamente feita como a estrutura de uma catedral, desde as bases da fé até o cume do sacramento, né? Para os caras é só um texto narrativo. Aí qual é a diferença desse pessoal que não tem preparo nenhum? Lê Tomás de Aquino e lê o Gibi da Mônica. Nenhum. Para eles é a narrativa igual, entendeu? Para eles a Suma Teológica e ler o Gibi da Mônica é o mesmo, porque para eles é só um texto narrativo, aquilo que na cabeça deles é defender alguma coisa que eles acham que é, e o Gibi da Mônica é o Cebolinha tentando roubar o coelhinho da Mônica sempre. Então são duas coisas com nihil objetal no fim das contas. Entendeu? Então é a mesma porra, tu dá o Gibi da Mônica e dá a Suma pra essa gente é a mesma porra, não muda nada. E é isso, por isso que o sexo é uma vaca sagrada. Por isso que esses estados de autoalienação são uma vaca sagrada. Todas essas ferramentas de autoalienação. Desde a militância, até a militância que milita, logicamente, a favor da liberdade sexual, até esses estados de autoalienação, onde não se vive uma religião, não se tem conhecimento estrutural da tradição ao qual supostamente se confessa, mas o cara jura de pé junto que ele é aquilo ali, mas ele é aquilo ali só na cabeça dele. Igual os caras, os apologistas de internet. Mas quem é que tá te ouvindo? 3, 4 moleques estão lendo ali o que tu escreveu, ninguém liga. E quer defender mesmo o cristianismo, a igreja, sei o quê, pega uma cátedra. Vai brigar por uma cátedra, não fica enchendo o saco na internet. Mas enfim, aí você tira esses estados de autoalienação dos caras, é a mesma coisa que tirar o pinicado do negocinho da militância de esquerda. É a mesma coisa praticamente. Quer dizer, ali ainda existe um senso moral de que se eu aderir a essa coisa aqui que é melhor, eu serei melhor. Não existe esse negócio. Não existe lado certo, existe estar certo. Lado certo é o lado de Deus. Entendeu? Para estar do lado de Deus, você precisa ser filho de Deus. Aí o Karl Barth fala uma coisa interessante no Carta aos Romanos. Que é... Se o mundo está em estado de rebeldia e guerra contra Deus, e nós somos os filhos de Deus, nós estamos em guerra com esse pessoal. Coisa mais óbvia. Coisa mais óbvia do mundo. Pô, os caras estão se rebelando contra Deus. Adoram o que ele chama de não Deus. Porque Deus é totalmente outro e revela a si mesmo em Cristo. E esses caras eles estão adorando uma coisa que está mais próxima deles. Não é o totalmente outro que encarna o verbo para revelar a si. Não é?
do todo-poderoso, do livre amor. Que o amor de Deus, ele constrange o homem, ele gera isso que o Barth chama de crise, ao qual eu concebo o meu pecado. É um não de Deus para mim. Agora esse pessoal aí, eles estão adorando um não Deus, é um Deus de mentira que está um pouquinho mais próximo deles. Pô, tá ali 2 quadras na frente, mas tá mais próximo, não é um totalmente outro. Não é? Isso é... Esse pessoal aí tá adorando o pinicado do coisinho deles. Isso daí pra eles é Deus. É a estrutura da realidade. É o que estrutura a estrutura anterior do aspecto formal do ser. Aí sim. Pra eles estão adorando um negocinho que tá 2 quadras deles. Só que Deus é totalmente outro. Deus é onipotente, onipresente, infinito, inabarcável, totalmente outro. E eu sou eu aqui. E aí tem aquele negócio do salto de fé do Krieger. Aliás, totalmente outro é um termo do Krieger também. Então, basicamente é isso. Esse pessoal é religioso, não é cristão. É a mesma coisa que os fariseus. Os fariseus veneravam mais a lei do que o próprio Deus. Por quê? Porque a lei estava ali na frente deles. Eles dominavam a lei. Mas agora, tem como essa gente dominar Deus? Não. Eles manipulam. Qual era a graça de ser fariseu? Pegar a lei, ser um erudito da lei e manipular a lei. É manipular a lei que era a graça da coisa. Não era seguir a lei. Você seguia a lei, você era um bom judeu. Você era um bom judeu. E entendia que isso vinha de Deus. E que os primeiros 2 mandamentos é que mandavam nos outros 8. E qual é o principal mandamento entre os 10? Amar a Deus acima de todas as coisas. Então, um bom judeu seguia a lei sabendo que tinha necessidade de amar a Deus. Agora, o fariseu, ele queria manipular. O fariseu queria dizer o que os outros tinham que fazer. Essa era a graça de ser fariseu. Senão não tinha graça, senão... Entendeu? O pessoal não era bom judeu de seguir a lei. Bom boy. Aí tem essa questão, os caras não são... Não é ser cristão isso, estar do lado certo. É ser. É um modo de ser. Que você só pode ser porque Deus se revelou e quis, pelo seu livre amor, revelar a si mesmo. Caso contrário, a gente estava aqui tudo se batendo, tudo perdido, igual a Torre de Babel. Né? Então, é complicada essa questão. Porque nós perdemos o eu. E o que é o eu? É o pecador. É o pecador cristão. Ou o homem limitado grego que só sabe que nada sabe. Mas hoje, dentro dessa autoalienação, eu defino a mim mesmo porque eu tenho uma existência e eu vou dar um aspecto formal a este existir. Essa é a ideia do Sartre. Ou o homem é uma ideia nova, portanto qualquer ideia que eu estabeleça tem a sua validade pré-estabelecida porque é uma ideia jovem mesmo. Então, tanto faz o que eu vou fazer. Então, esse conjunto de elementos, mais esse estado de terror gnoseológico, gera um estado de autoalienação. E a autoalienação é niilismo. O fato de que o sujeito é niilista não quer dizer que ele não pode ser militante. Militante marxista, comunista, qualquer coisa do gênero. Liberal também. Tomista. Não quer dizer. Porque o niilismo é justamente esse estado de autoalienação, onde existe esse nihil objetal, essa ausência de objeto, essa falta de contato com a realidade, essa estranheza com os objetos. E é essa estranheza que vai fazer com que eu busque uma autodefinição, uma autoimagem que vá colocar um véu diante da realidade
para fazer manutenção do meu estado de autoalienação.